O nosso site fica sempre disponível todos os nossos programas, né? rs21.com.br/eclésia. É o site aqui do Portal da Rede Século XXI, onde todos os nossos programas estão disponíveis. Fiz uma pergunta para o padre no bloco anterior, queria retomar, então, a essa pergunta, né? Padre, é possível encontrar entre os cristãos aqueles que têm medo de se converter por justamente receio de perder algum tipo de prazer? Ah, com certeza. Quando os de fora olham para os cristãos, eles analisam o fenômeno, né? Aquilo que pode ser visto de forma imediata. O que eles analisam? O que eles percebem? Que os cristãos, uma vez, né, convertidos, uma vez tendo aderido ao Evangelho, começam a abrir mão de certas fontes de prazer. Isso é uma coisa evidente. Então, aquelas pessoas que estão apegadas à busca pelo prazer começam a enxergar, por conta disso, né, por conta da observação desse fenômeno na vida dos cristãos, começam a deduzir, né, a chegar à conclusão de que o cristianismo é inimigo do prazer e por isso seria importante eu me afastar dele, porque afinal de contas, como que eu vou ficar sem os meus prazeres? Mas na realidade, essa é uma observação válida, porém precipitada. É verdade que os cristãos valorosos, virtuosos, começam a abandonar certas fontes de prazer. Mas o problema não está no cristão, o problema está naquele que tem medo de se aproximar do cristianismo sob esse pretexto. Por quê? Eu disse no bloco anterior que o prazer ele é a consequência do encontro da vontade com o objeto para o qual a vontade me move. Então a gente fez essa análise. Então, existe alimento ali. Eu preciso comer, porque senão eu não vivo. Então a vontade me leva ao alimento. Quando a minha vontade me move até o objeto, que é o alimento, eu encontro esse objeto e usufruo dele, então a consequência disso é um prazer. O prazer, portanto, é uma recompensa mental e biológica para que na minha memória fique gravado de que vale a pena comer na próxima vez que a vontade me levar até lá. Entende? O problema é o seguinte, nós cristãos sabemos que o pecado, ele instaurou em nós uma desordem interior. Nós sempre tendemos a nos apegar mais a criaturas do que ao Criador e a nos entreter mais nos meios do que chegar aos fins pretendidos. Então, há uma desordem na nossa vontade, há uma desordem na nossa memória, há uma desordem nos nossos sentidos interiores. Essa desordem é o que a gente chama de concupiscência, né? A consequência do pecado original que foi apagado no batismo, mas deixou a cicatriz na nossa alma, né? A concupiscência, a nossa inclinação para o erro ou para o mal. Não é que nós somos errados ou maus, mas nós ainda temos uma inclinação a essas coisas. Pois bem, o cristão é aquele que, pela graça do Espírito Santo, conhece a Jesus Cristo, adere ao Evangelho e ele é retificado, ou seja, ele é restaurado interiormente. Abre-se os olhos, corrige-se a mentalidade e o cristão passa a compreender quais objetos realmente merecem ser perseguidos. Você lembra que o prazer vai ser o resultado do encontro com o objeto ao qual a minha vontade me move. Então, quais objetos realmente merecem ser buscados e quais eram até compensadores do ponto de vista do prazer, mas eram inúteis. E por isso, o prazer que se sentia na busca por estes objetos não valia a pena. Então, não é que o cristão não sente prazeres, mas ele passa a buscar objetos cujo prazer proporcionado é um prazer integral. Então, aquele que está no mundo, vamos assim dizer, né, a pessoa que não tem a fé, ela ainda está sob essa distorção. Então, ela tem por objetos o quê? Só as criaturas. Então, estar com pessoas apenas, o que não é mal, é legítimo. Mas estar com pessoas são criaturas. Ou então,
trabalhar para obter dinheiro e posses. Tudo bem, trabalhar é legítimo, obter dinheiro e posses também, mas só isso é pouco. Comer indiscriminadamente, tudo bem, há uma razão para se comer, comer é legítimo. Mas percebe que a pessoa, quando ela faz das criaturas os objetos desejados da sua vida, ela terá prazeres, mas ela não percebe que nada neste mundo, ao ser possuído, né, enquanto objeto, ao ser encontrado, proporciona prazeres que permaneçam. E aqui que está a diferença. Quando eu como, eu sinto prazer, mas a fome virá de novo e eu terei de buscar novamente o alimento. O ato sexual, ele proporciona um prazer, mas esse apetite virá outras vezes. O sono, quando eu durmo, eu sinto prazer, mas no outro dia eu terei de novo. Então perceba que nenhuma fonte de prazer é contínua e inesgotável. Então a alma humana, o interior do ser humano, possui uma vontade infinita. Quem fala sobre isso é o Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI, na encíclica Spes Salvi. Ele diz assim: a alma humana, por ser imortal, ela almeja infinitamente. Ela tem vontade infinita. E essa vontade, ela só será satisfeita quando ela encontrar um objeto tão infinito quanto a vontade. E neste mundo não há nada infinito. Nós somente teremos o verdadeiro prazer, vamos assim dizer. Eu vou, na verdade, corrigir essa palavra. A verdadeira felicidade, certo, que é mais do que prazer. Porque a felicidade é um prazer que não é meramente biológico, mas é um prazer que perdura, ele subsiste, ele se sustenta, ele é prolongado. É um estado. É um estado, é mais do que uma sensação. Então, o ser humano ele só encontrará felicidade num objeto eterno, tão infinito quanto a sua vontade. E o único objeto eterno que existe para o ser humano é o próprio Deus. Então, quando o cristão encontra a Deus, ele encontra uma fonte que não está nesse mundo, que é uma fonte de felicidade, é um objeto que é revelado pela fé, que é revelado pela experiência cristã, é revelado pelos sacramentos, é revelado pela Escritura, enfim, é revelado pelos meios contidos no cristianismo. Como que está fora do cristianismo não enxerga estes meios, porque é preciso estar dentro para enxergar, ele começa a achar que nós somos um povo recalcado, sem prazeres, sem felicidade. Mas não é que nós somos um povo sem felicidade ou sem prazer algum, mas nós encontramos uma fonte que não é aquela a qual ele ainda está atrelado.